Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula aí de hoje. Estamos quase terminando a análise sintática, né? E hoje nós vamos ver aposto, tá bom? Na sequência, faltando o adjunto adverbial e, por último, o vocativo, tá? Então, hoje nós vamos ver aposto e seus tipos de aposto, tá? Vou compartilhar aqui com vocês. Então, vamos lá. Vamos lá, então. Uma pequena introdução aí sobre o que é um aposto, né? É uma palavra ou expressão que exerce algum tipo de relação com o substantivo ou pronome de uma oração. Então, o aposto nada mais é que uma relação com um nome ou um pronome, tá? Já o vocativo é o termo independente, mas nós vamos ver o vocativo só na próxima aula, tá? Mais para frente. O aposto está subordinado a outro termo da oração, enquanto o vocativo não. Eu deixei essa introdução assim, mostrando a diferença de aposto e vocativo, mas o vocativo eu vou ensinar com mais calma numa aula apenas, tá bom? Então, o que a gente precisa saber? O que é o aposto? É uma palavra ou uma expressão que exerce uma relação com um nome ou com um pronome. Mas como assim uma relação com um nome ou com um pronome? Vejamos, olha o exemplo 1. Santos Dumont, o pai da aviação, foi um inventor genial. Então, se eu destaquei aí o pai da aviação, o pai da aviação é uma expressão que faz relação, faz referência a que nome, que termo? Santos Dumont, a um substantivo próprio, né? Então, se esse pai da aviação, ou pai da aviação, é uma expressão que refere-se a Santos Dumont, o pai da aviação é um aposto, que faz referência em relação com um substantivo. Tá certo? Isso que significa aposto. E aqui nesse slide a gente vai falar sobre os tipos de aposto, tá? Ele pode ser explicativo, que é esse exemplo que eu dei, né? Que normalmente vem entre vírgulas, tá? A expressão pai da aviação é um aposto que exerce a função de explicar quem foi Santos Dumont, no caso, né? Olha o segundo exemplo. Santos Dumont, persistente e corajoso, foi um inventor genial. Aí eu tenho dois adjetivos para o substantivo Dumont. Então, a gente diz que isso aí, essas palavras, são, né, essa expressão aí, essas palavras são aposto. Só que é um aposto explicativo, porque explica ou identifica um termo a que se refere na oração, tá? Que no caso aí é o Santos Dumont. Então, reparem, nesses dois exemplos, nós temos esse tipo de aposto explicativo entre vírgulas. Se você tem uma expressão entre vírgulas e essa expressão refere-se a um elemento anterior, no caso um nome, né, um substantivo, então a gente chama de aposto, só que na hora de classificar a gente chama de aposto explicativo, ok? Já o aposto enumerativo, o próprio nome já diz, ele enumera, ele desdobra os elementos contidos em um só termo. Então, por exemplo, elas só queriam isto. Elas só queriam isto. 2 pontos. Respeito, reconhecimento e dignidade. Se você tem esses elementos, respeito, reconhecimento e dignidade, depois de 2 pontos, que é o que determina um aposto enumerativo, né? E normalmente ele aparece diante de 2 pontos, a gente chama de aposto, só que enumerativo. Porque, na verdade, a gente está enumerando um termo dos elementos anteriores. Olha, elas só queriam isto. Isto o quê? Respeito, reconhecimento e dignidade. Essas palavras referem-se a um pronome, isto, e vem diante de 2 pontos. Se vem diante de 2 pontos, a gente chama de aposto enumerativo, tá bom? Já o aposto resumidor ou recapitulativo, ele resume, né, em um só termo uma série de elementos. Então, ó, escritores, pintores e escultores. Todos são artistas e representam a realidade.
esse todos é um pronome, né? Como eu já falei, esse termo que foi destacado é um pronome. E esse todos aí se refere, e se todos se refere a escritores, pintores e escultores, a palavra todos, esse pronome todos, ele resume tudo que foi falado anteriormente. Então, por isso que esse todos aí, esse pronome, é um aposto resumidor, resumitivo, recapitulativo, tá? Que ele faz um apanhado de tudo que já foi falado anteriormente, tá bom? E por último, o aposto de especificação, especificativo. Né? Ele especifica, caracteriza um termo genérico. Então, olha lá, minha irmã Carolina, eu posso ter 10 irmãs, mas eu não estou falando das 9, das 8, né? Eu estou falando da Carolina. Eu posso ter a Carolina e a Joana, mas eu não estou falando da Joana, eu estou falando apenas da Carolina. Então, eu estou especificando. Se eu estou especificando um termo, aí a gente chama de aposto especificativo. Tá bom? Esses são os 4 tipos. Vamos lá. Explicativo, que é aquele que explica e vem diante de vírgulas, né? Entre vírgulas. O enumerativo, que aparece depois de 2 pontos, que enumera, né, os elementos. O resumidor, recapitulativo. Normalmente é um pronome indefinido e ele faz uma referência aos elementos ditos anteriormente. Resume tudo que foi dito anteriormente. E o especificativo, que é o último aposto, que a gente acaba especificando e não generalizando um termo na frase. Tá bom? Não estou falando da minha irmã Joana, estou falando da minha irmã Carolina. Somente da Carolina, especificando. Ok? Ok, então, vamos lá. Como esse assunto é cobrado? Olha lá. No exemplo do período simples, Palmas, capital de Tocantins, é uma cidade jovem. As vírgulas estão separando. Aí, além de ser uma questão de aposto, é uma questão de pontuação. Então, num concurso, numa prova, no vestibular, vocês não vão ter uma questão somente específica de aposto. O aposto pode aparecer numa questão de pontuação, que é o caso aí. As vírgulas estão separando o quê? Aí você precisa saber um pouco de análise sintática e saber que capital do Tocantins é um aposto explicativo de Palmas. Então, aposto. Ok? Exercícios, galera. É muito importante que vocês façam esses exercícios para que na hora da live nós possamos corrigir. Não adianta assistir a aula, não adianta acordar cedo, assistir a aula ou assistir antes e chegar na hora do exercício não fazer, tá? Para a gente poder corrigir. Eu estou passando das páginas 4 a 8, mas eu peço para que vocês façam somente as questões objetivas, tá? Porque assim dá tempo de corrigir na live em meia hora, tá? Então, façam as questões para que a gente possa tirar as dúvidas nessa hora, de 9h30 às 10, na segunda-feira, tá? E é isso. Eu preciso que vocês me ajudem também fazendo esses exercícios, tá? Para que a gente tire essas dúvidas e que não tenhamos problemas nenhum aí depois na hora de fazer os trabalhos que eu ainda vou passar e vou explicar para vocês como eu quero, tá bom? Então é isso. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, estamos aí na segunda-feira, na segunda-feira, de 9h30 às 10, para corrigir esse exercício e tirar as dúvidas, ok? Um grande abraço aí, fiquem com Deus e até mais.